gente. Boa noite. Sou o Jordan aqui no meu apartamento, bem na madrugada, aqui em Coimbra, ahm, estudando aqui esse texto de Stephen Ramsey, intitulado Reading Machines. E esse texto é muito interessante. Tem bastante informação, então hoje só vou abordar os primeiros 3 capítulos, mas já vou explicar o resto do texto também quando eu consigo ter mais um tempinho para analisar mais profundamente. Primeiro, ah, o Ramsey fala sobre as humanidades digitais e como eles são reorganizados pela filosofia mais influenciadas e mais ou menos chegou a ser analysis, o que a gente chama em inglês text analysis, que é tipo análise do texto. Ah, e isso inclui ah, 5 coisas, mais ou menos, que temos que pensar. Temos que considerar 5 conceitos fundamentais nessa área. O processamento de língua natural, linguagem natural. Número 2, computação de estatísticas. Ok? E número 3, estudos de linguística baseada em corpus. Isso é muito interessante para mim. Já fiz umas pesquisas e apresentação sobre isso. E número 4, pesquisa de dados em geral. E número 5, inteligência artificial. Ok? Um, mas mais ou menos, gente, esse texto é criticando e analisando a situação entre literatura e computação, ou literatura sendo criticada de uma maneira quantitativa, ok? Usando matemática, frequências, coisas assim, ok? E leva muitas opiniões diferentes e ele faz muito bem com todas as citações, mostrando quem pensa o que, quem concorda, quem tem uma opinião um pouco diferente, coisa assim, é muito legal. Então, o primeiro capítulo, ele aborda o crítico algoritmo, ou seja, a manipulação do texto como algoritmo. Diz só até agora só existe nas formas básicas, ou nem existe, ele diz praticamente. Ok? Um, e para vocês, quem não sabe o que é isso, é tipo analisando textos com formulários, matemáticas, computação digital, joga um texto como um corpus dentro de um Excel, dentro de um Word, e aí pode procurar a frequência das palavras para verificar e comparar o estilo do texto. É muito interessante. Eu já fiz, como mencionei antes, uma pesquisa assim ah, com português. Ok, mas ele continua. Ele fala: a revolução digital ainda não invadiu os estudos literários. ah, e E eu acho que vai acontecer isso. E dá para ver durante esses 3 capítulos que isso não é completamente verdade, porque alguns desses conceitos e exemplos estão fazendo exatamente isso, pelo menos na minha opinião, tá? Um, mas ele está dizendo mais ou menos que nós estamos usando o computador, coisas assim, para fazer uma busca ou pesquisar bem rapidinho, mas não estamos analisando os textos com essas máquinas que já temos estabelecidos. E
ele diz que os utilizadores, as pessoas que usam essa análise de texto evitam levar a liberdade hermenêutica de um texto que é produzido, ou o que a gente chama em inglês output. E ele menciona a revolução de Bussa e como tem raízes filológicas, ok? E como isso foi praticamente um crítico moderno, ou o crítico moderno praticamente era uma reação disso, ok? Então ele está falando sobre como essas coisas estão mais ou menos chegando, ou estão a chegar, como eles falam aqui, ah, já há alguns anos, ok? Ele menciona a criação do indício, ok? Aquela coisa que a gente está olhando aqui, o table of contents em inglês, onde você vai apontar você nos títulos dos capítulos do livro ou do texto. E ah, o significado das palavras na cabeça do autor ou autora e como isso pode ou deve ser considerado do leitor. Então, não é só o que a palavra significa para mim, mas o que a palavra significou no meu olhar para o autor. Então, isso é também muito, muito interessante. E a intenção do autor, e ele menciona o uso muito útil dessas máquinas, dessa computação, é as pesquisas sobre os autores mesmo e como eles conseguem descobrir ah, muitas informações só do estilo que pode ser mais facilmente percebida pela máquina. Ok? E mais assim, ele falou até agora a análise do texto, a text analysis, tinha sido mais conservador, ah, ou tinha escolhido um caminho bem mais conservador. Não chegou tipo essa revolução ainda que eu vou discutir um pouco daqui na frente desse mesmo vídeo, mas não chegou essa revolução ainda, é muito conservador, pelo menos no primeiro capítulo, An Algorithmic Criticism. Vou baixar um pouco para vocês verem. Definições. Interessante para ler também, acho sempre devemos guardar essas coisas na cabeça também. Mas, ok. Então, nesse capítulo, ele. Eu já entrei, gente, mas só para mostrar onde estou atrás. Ele aborda como essa abordagem de mais ou menos empírico, tá? Ele trata duas coisas, verdadeiro e falso. Tipo, bem na maneira da computação mesmo, onde pessoas é um sim ou não, né? Então, isso é muito importante para, para entender esses dados empíricos vêm dessa análise de verdade ou falso, ou true or false, tá? Ou sim ou não, ok? E como nós podemos aproveitar os computadores para comparar esses dados de sim e não, ou verdade e falso. Ele cita CP Snow, um, e quando ele fala estudos literários devem tornar-se mais como as ciências. Então, ou seja, os estudos da literatura devem
eventualmente chegar no mesmo ponto da matemática, da biologia, essas ciências empíricas. E ele diz, um, o problema é que como nós falando das pessoas que estudam humanidades, como nós podemos conseguir manter essa ideia que nossa ciência é especial, né? Porque isso foi uma das coisas que a subjetividade dentro da literatura é uma das coisas que faz ele ou faz ela diferente, né? Das outras áreas de estudo. Mas, continuando, aí ele fala sobre data quantitativo, como é uma interpretação independente, exatamente como qualquer outra interpretação da literatura. Então, nesse capítulo, ele está mostrando como a data empírico é mais ou menos a mesma coisa do que a gente está fazendo ah, independente da interpretação. Ah, ma- mas ele é, no mesmo sentido, ele é diferente porque ele não tem essa subjetividade, é matemática, pode ser, não pode ser discutido, entendeu? Então, num caso, ele está falando que isso é só uma outra crítica, e outro, que isso é diferente porque é longe da subjetividade humana. Ok? E aí isso é mal, a subjetividade do humana, no caso desse primeiro capítulo, porque introduz a falsificação das ideias. Além disso, ele fala sobre um, como nossos problemas nos estudos da literatura estão pedindo e recebendo bastante auxílio dessas informação empírica e como eu mencionei antes, como a questão de quem escreveu esse livro, coisas assim, é mais preciso essa computação. Então, porque os computadores podem pegar estilos e coisas assim, das frequências e tal, que a gente não consegue. E além disso, ele aborda mais essa pergunta de um, se nós devemos aceitar isso ou não. E nesse primeiro capítulo, ele diz que, olha, temos que considerar as possibilidades desta interpretação. um, e ele mostra com exemplos bastante fortes que essa tipo de interpretação vale a pena usar e é muito útil e, como eu falei antes, é independente da interpretação, ou seja, não pode ser discutido, mais ou menos. Um, e ele chama os tokens ou moedas dos termos mais distintos e os termos menos distintos numa obra que ele analisa e ele mostra, usa um formulário onde ele coloca os frequências num lado, aí ele coloca os números dos livros que acontece esses termos, que aparece, onde aparece esses termos, e faz mais ou menos um valor para cada palavra usando um formulário. Eu vou te mostrar aqui. Espera rapidinho, eu já vou chegar. E é muito interessante. Aí ele falou que depois algumas páginas ele falou que esse formulário era mais ou menos ah, bom ainda, mas tinha uma maneira melhor ainda usando o logaritmo, se vocês conhecem logarithm em inglês. Mas isso é mais ou menos
o formulário que ele usa para dar um valor nas palavras. Aí chega as palavras assim, pode ver tipo o valor, o peso, né, da palavra que é mais distinto, tipo Western ou West, ah, ou algo assim, Nile, tipo Rio na África, né? Mas essas coisas é muito interessante e ainda mais ele vai mais no fim ainda e aí ele pega tipo o estilo de cada caráter, o personagem dentro da história que eu achei muito legal porque ele pode mostrar empiricamente, né, como um dado empírico, qual personagem vai usar um estilo ou essas palavras mais distintos ou menos distintos. E isso é muito diferente e acho bastante inovadora mesmo. Inovador. Ok, para continuar, vamos chegar, porque essa é muita informação, bastante informação mesmo. E eu quero, desculpa, gente, está muito tarde aqui, eu sei que meu português está lutando para muito hoje, mas, ok, chegamos no capítulo 2 e queremos abordar uma outra perspectiva, eu acho, foi o objetivo nesse capítulo dessa literatura. Ele fala o potencial da literatura, ele fala ainda mais sobre algoritmos sendo uma resolução do problema dentro da literatura. Ele disse que, olha, gente, no nosso campo tem bastante falta de confiança nessa área de tecnologia, coisas assim. Um, e ele diz que existe intervalo, intervalo ou um grande distância entre as frequências que a gente quer usar como dado empírico do texto da literatura e o significado. E ele diz que essa cruzada pode ser bastante difícil de interpretar. Então, já está a ver que nesse capítulo, Potential Literature, capítulo 2, chapter 2 here, é bastante mais negativo no lado de, olha, tem algumas consequências usar esses dados empíricos. Mas, no fim, aí ele ainda fala sobre o que a gente chama de pataphysics, okay? Pataphysics, em inglês, que acho que é patafísica mesmo, em português. Eu fiz uma busca aqui no, no Google, porque eu nem sabia essa palavra antes de hoje, mas essa patafísica é mais ou menos a ideia que ah, qualquer solução imaginária dentro da ciência, qualquer teoria, ah, tem a capacidade de ser importante e melhorar o conhecimento geral no campo. Então, está dizendo que qualquer ângulo que a gente pode inventar para olhar num texto de uma maneira diferente, assim, 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 com o computador, isso é bom, porque vai melhorar, vai aumentar um novo ângulo do texto. E acho isso é muito interessante ver como um mais ou menos um aluno profissional do doutoramento agora, é muito bom saber que talvez eu consiga achar um desses ângulos. Não sei se vou achar ainda, mas vamos ver. Ok, continuando, ele disse que o significado imaginador ah, cresce da cruzada entre potencial e limite. E achei isso muito interessante. Aí ele cita Matthews quando ele fala que o algoritmo representa um novo meio de perseguir diferenças escondidas na língua. E ainda mais, ele fala sobre a manipulação do algoritmo
como ele desafia a consideração de literatura como uma criação poética. Então, nesse caso, ele está falando agora sobre alguns novas invenções que a máquina está criando literatura mesmo. E não está só lendo agora, mas está criando literatura, histórias, poesia, coisas assim. Isso foi muito interessante. Mas no fim ele resolveu dizer, olha, o computador e esses dados empíricos, eles fazem três coisas para nós em literatura no nosso campo. Eles criam tipo novas velocidades, ok? Novas velocidades, tá? Uma nova balança, mais ou menos, para pesar as palavras, os termos, o estilo, coisa assim, comparar mais ou menos. E aí o computador ele coloca um novo conjunto de condições. Então ele está mais ou menos trocando o jogo completamente. Então tem que cuidar um pouco. E isso volta bem no mesmo, como um bom artigo sempre faz, quase um círculo, né, voltando para frente, quando ele fala que, olha, essas frequências que a gente está querendo usar para analisar a literatura, temos que cuidar um pouco. Ok, agora, o terceiro capítulo, ele fala potential readings, ok? Ele fala mais sobre o crítico do algoritmo ainda e como está realmente ah, mudando a maneira que a gente pensa sobre o crítico literário, tá? E ele diz que essas coisas que sempre nós queremos abordar na literatura ou nas humanidades digitais, tipo, adotar uma posição, uma ideia, né? Eles tratam com assuntos bem mais profundos do que muitas outras coisas, tipo, e temos que considerar sempre o que está dito, o que não está dito e a responsabilidade dessas coisas que são ditos e de quem está falando isso, tá? Ou quem está falando isso, tá? Então, mais ou menos, ele aborda muitas mais outras coisas. Eu gostei desse capítulo o, o mais dos outros três até agora, mas ele está falando sobre o reconhecimento. Tem algumas coisas que o computador nos faz fazer melhor sem o computador. Por exemplo, o reconhecimento de caracteres, dos olhos, tipo, é o que nós falamos optical character recognition. Isso revela que a fragilidade ou a fraqueza dentro dos olhos humanos e como nós não conseguimos pegar tudo o que queremos de visão. E aí ele fala sobre a criação dessas moedas e como as forças, isso nos esforça a entender que uma palavra não é sempre inambíguo, mas também nem é sempre definível. Uh, Isso é muito interessante porque está mais ou menos dizendo que, olha, essas frequências são legais, mas essa palavras talvez não sempre significa a mesma coisa. Então, cuidado, porque matemática, o número 2 nunca troca, né, significado. Aí isso é muito interessante para mim. Ah, aí, ah, aí ele fala como, aí ele aborda especificamente poesia e como ele requer e ele exige close reading muitas vezes, que obviamente não é mais ou menos o que isso está fazendo com essas máquinas, pelo menos no meu olhar. Um,
Aí ele fala sobre como muitas pessoas no nosso campo está falando que essas coisas da computação, do dado empírico, só está tipo uma brincadeira mais ou menos, só uma coisa extra que pode fazer e não e outros falam como McGann e Samuel propõem que eles chamam tudo é deformance, ou seja, tudo tem valor. Não, não é a mesma coisa de antes. Tipo, aqui eu já falei, qualquer ângulo que podemos abordar um texto de uma maneira diferente tem valor. Então, isso e Pope até fala que isso é como qualquer outro crítico que já existe, que tem interpretação humana. Então aí eu estou voltando para o início, bem no capítulo 1, quando ele diferencia os diferentes tipos de interpretação do indivíduo e a interpretação do computador, mais ou menos. Então, aí ele fala mais sobre a criação usando máquinas e chance. E ele faz um jogo de uma moeda tentando adivinhar o próprio destino do trabalho dele. E ele fala um pouco, aborda um pouco sobre a sorcery, ah, e como ele simplesmente demonstra a nossa concepção da fonologia do latim é errado. Então, ele fala que acho que ele quer abordar essas coisas que a língua não é, até para uma pessoa igual software, não é uma coisa tão simples de codificar, mais ou menos. Então, e eu sei que eu estou perdendo algumas coisas, mas acho que isso já é muito bom. Aí ele fala, de novo, como a conclusão do capítulo 3 que é mais ou menos é assim, tipo, olha, as duas maneiras de interpretar um texto usando o computador, tipo, de maneira mais ou menos empírica, com matemática, frequências, computador, tem valor, e também a interpretação tradicional, um close reading, também tem valor e é mais ou menos é a mesma coisa. No fim de tudo, é mais ou menos a mesma coisa. Então, isso é a minha apresentação para hoje à noite. Desculpa, eu sei que foi muito longe, mas tem aqui 32 páginas de uma informação muito rica e tomara que vocês gostaram. Tenham boa noite. Tchau, tchau.